de um serviço voluntário ao Senhor, graças ao Senhor por essa porta lateral, onde poderiam entrar os nazireus. Né? João Batista nazireu, o Sansão foi nazireu, Samuel foi nazireu. Alguns exemplos. Então, o que Ana compreendeu? Princípio do encargo espiritual. Deixa eu falar rápido sobre isso. Algumas coisas muito importantes. Presta atenção nisso. Princípio do encargo espiritual. Cada um de nós tem um encargo espiritual. Não só um encargo espiritual, que podia chamar de propósito, mas para cada dia existem encargos espirituais e tem propósitos a cada passo, a cada circunstância. É tudo espiritual, é guiado pelo Espírito Santo, pessoal. É uma coisa maravilhosa. E é lógico que o mundo tenta nos derrubar, tenta ser uma pedra de tropeço. Isso que é triste. Você vai ver pessoas próximas e muito próximas sendo pedra de tropeço para que você avance na carreira espiritual. Porque é lógico que o inimigo vai agir nas pessoas que estão próximas para dificultar a sua ascensão espiritual. E esse é o discernimento que a gente tem que ter. Quando a gente nasce de novo, nós vamos ter resistência daquelas pessoas que estão próximas. E elas não têm discernimento, elas não entendem que elas estão criando um obstáculo para Deus, que através do filho dele quer evoluir e trazer mais pessoas para o reino. A própria pessoa não discerne isso. Ela luta contra ela mesma, porque ela acredita no mundo, ela anda nas regras do mundo, ela quer ganhar essa vida e não discerne sobre a oportunidade que Deus está dando para uma vida espiritual através dos seus filhos. Importantes. Primeiro, Ana, subindo de ano em ano a Siló, ela viu a corrupção dos sacerdotes do Senhor. Aquela corrupção amargava o seu coração. Aquilo que inicialmente era, digamos, uma aflição, uma amargura. Esse amargar que ele falou é o que eu sinto. É o que eu sinto. Um amargo de ver pessoas que eu amo, que estão próximas, e não ouvem. Não ouvem porque o inimigo não deixa que elas ouçam. Por isso que nós fazemos a live, para levar isso para muita gente. Por isso que eu peço para compartilhar. Porque é um trabalho pioneiro, é um trabalho único, né? E eu quero saber de outros. Quando eu falo, não é uma provocação para alguém falar, não, também estou fazendo, também estou fazendo. Ótimo, se nós estamos fazendo, nós pertencemos ao corpo de Jesus Cristo, que é um corpo orgânico e espiritual. É muito mais real do que esse mundo que nós vemos e ouvimos com os nossos olhos humanos. É necessário ter olhos e ouvidos espirituais para ouvir e ver o reino de Deus. Amargura de Ana, o quê? Ana ser estéril. E a outra esposa, né, a Penina, chegava a zombar dela, porque ela não tinha filhos. Então ela sentia a dor dessa falta de gerar filhos, que era considerado de alguma maneira até uma falta de bênção, para não dizer maldição, né, sobre a vida de uma mulher naquela época, no meio do povo do Senhor. Então Ana amarguradamente orava e chorava em relação a esse assunto. Agora, ela orava, chorava, estava amargurada e de ano em ano subia a Silo. Você viu o que nós vemos no verso 3. Lembre-se que o Espírito Santo nunca coloca termo sem razão. Diz assim, e lá estavam Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor. Sabe por que essa nota aí está dizendo? Ela estava vendo o que estava ocorrendo no Eu estava templo. discernindo. E lá estavam Ofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor. Ou seja, de ano a ano, Ana foi apreendendo, não aprendendo, mas apreendendo, captando Assimilando. a carga espiritual do coração de Deus. Tá vendo? Tem que ver o coração de Deus. Então, o que Ana compreendeu, resumindo o assunto, ela compreendeu que não era ela
Exatamente, que estava estéril. Era o testemunho do Senhor que estava estéril. Digamos, Testemunho do Senhor, o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que morreu para o mundo, morreu para o mundo em nível espiritual, para os valores mundanos, e que ressuscita com Cristo para os valores do reino, que é o próprio Cristo, que é a Trindade, e que recebe então a habitação do Espírito Santo, que também é o espírito da filiação, portanto, agora eu posso ser filho de Deus, agora eu vou ser educado em cada circunstância de passo a passo, circunstância a circunstância, dar glória a Deus. De glória em glória, eu estou me desenvolvendo. E qualquer filho de Deus tem esse processo. Tá? E a Ana, então, ela percebeu isso e ela, então, entendeu que faltava testemunho de Deus, inclusive naqueles sacerdotes que depois, enfim, a história diz que eles entraram pelo cano, né? Uma linguagem bem baixa aqui. era Deus que estava estéril. Estéril de servos. De servos. Estéril de verdadeiros sacerdotes. Estéril de serviço agradável. E aquilo foi pesando no coração de Ana. Se você não compreender isso, você nunca vai entender o versículo 11. Porque em si mesmo ele pode parecer uma barganha. Como se ela chegasse a ser o desespero final. Compreende? Ele disse, Senhor, me dá um filho. Porque se o Senhor me der um filho, então eu devolvo ele para o Senhor. Mas me dá um filho. Eu tenho que ter um filho. Vamos fazer uma barganha. Não é? Mas não foi isso que aconteceu, amado irmão. Até porque se você lê a história com cuidado, você vai ver que depois que Samuel foi concedido a Ana, o Senhor abençoou Ana sobremaneira. E concedeu a Ana mais 5 filhos. 3 homens e 2 meninas. 5 mais. Não é? Então não tem nada a ver com barganha. Tem a ver com que Ana foi assimilando e assimilando. Ela subia à casa de Deus para quê? Para adorar a Deus. E o que ela via lá? Ofne e Finéias. Compreendeu esse quadro, irmão? Corrompiam. Então ela chorava e orava e amargurada. Então até um momento em que a visão se tornou encargo. Então, em algum momento, a visão se tornou encargo. Por quê? Ela subia para adorar a Deus e via que a coisa estava corrompida. Mas ela queria um filho. Então ela percebeu que não é ela que queria um filho, para o deleite dela ter um filhinho, que ela então iria ter, ela continuou pedindo filho, mas para dar glória, para dar honra, para consagrar o filho. No entanto que o filho não vive com ela. Ela teve o filho, amamentou, sei lá, e aí esse filho, quando em idade adequada, fica lá no tabernáculo, enfim, que seria um local onde então emanava, através de Samuel, o poder de Deus, né? A soberania de Deus, através de Samuel. Né? E aí começa todo um processo aí de glória que leva 140 anos para então voltar à glória na Terra, né? No nosso planeta. A visão da corrupção se tornou encargo. Sem visão, nunca teremos encargo. Qual é a perspectiva que temos tido sobre o povo de Deus hoje? Então, eu, hoje, tenho uma visão que as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão ao redor, os senhores estão me ouvindo, os senhores que podem vir a trabalhar conosco, eu tenho uma visão que falta a glória de Deus. Porque eu não vejo a intuição, eu não vejo a comunhão, e eu não vejo a consciência espiritual. Eu vejo as pessoas agindo de uma forma lógica e egocêntrica, pensando no seu ego, na sua necessidade, e não na necessidade de Deus para conosco. É a mesma coisa, porque a relação espiritual
ela não tem nome, não tem raça, ela é para qualquer ser humano. O desenvolvimento espiritual é para qualquer um. O novo nascimento é para qualquer um, né? Mas precisa ser tocado o coração para receber o Espírito Santo. Qual é a perspectiva que temos tido sobre as assembleias nas quais nos reunimos? Está tudo bem?